Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Jovem Pan Ponto Final. Programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais, sempre com convidados especiais, com visões divergentes. Claro, o objetivo é estabelecer o diálogo e elevar a régua do debate. Quem sabe, até chegar a um consenso. Na edição de hoje, vamos falar sobre a PEC contra as drogas, uma reação do Senado ao julgamento do Supremo que pretende despenalizar a posse de maconha para consumo. Antes de abrirmos o nosso debate, vamos assistir a uma reportagem especial sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal está a um voto de constituir maioria pela despenalização do porte de maconha para uso pessoal. Em agosto, quando o placar marcava 5-1, o julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro André Mendonça, que precisa devolver o caso a plenário ainda este mês. Questiona-se a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a Lei das Drogas, que proibiu o porte de drogas para uso pessoal. Na prática, a tese sustenta que a proibição do uso de drogas violaria os princípios de intimidade e vida privada. Embora não tenha ainda concluído o julgamento, o STF já formou maioria para definir que pessoas com pequenas porções de maconha não devem ser tratadas como traficantes, restando definir a quantidade limite. Ganha força a proposta de Luiz Roberto Barroso, agora presidente da Corte, que sugeriu legalizar o porte até 25 gramas para usuários, inspirado na experiência de Portugal. A proposta do meu voto era 100 gramas. Porque com isso... 100 com C. 100 gramas. E a minha ideia era basicamente que com isso nós eliminaríamos as reiteradas prisões de réus primários e de bons antecedentes nas comunidades carentes brasileiras, que eu considero uma péssima política de combate às drogas. A tentativa do Supremo de legislar, especialmente sobre tema tão complexo, provocou uma reação enérgica do Congresso, semelhante à ocorrida no caso do marco temporal. Essa PEC ela é uma medida estratégica para ver o quão forte ela é para reverter essa contaminação que o Supremo já produziu. Isso já está acontecendo no nosso dia a dia. Parlamentares agora correm contra o tempo para aprovar uma política de tolerância zero em relação ao consumo de entorpecentes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou de próprio punho uma proposta de emenda constitucional para criminalizar de forma taxativa qualquer posse de drogas. A lei deverá considerar crime porte e posse de substância ilícita em qualquer quantidade. Essa é uma definição constitucional, política, em relação à questão de drogas no país. A PEC ganhou apoio de parlamentares de partidos de direita, de centro, mas também de esquerda, como a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, relatora da CPMI do 8 de janeiro e algoz do bolsonarismo. O caso ganhou a relatoria do senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, que já deixou clara sua posição. Se a droga continua ilícita, aonde é que eu vou adquirir? De quem eu vou comprar? Não vende em farmácia, não vende em mercado. Eu vou comprar do tráfico. Comprar do tráfico é financiar o crime organizado. O crime organizado é responsável hoje pelas maiores barbáries da sociedade moderna. Na verdade, o caso é bem mais grave. Na justificativa da PEC, Pacheco deixa isso claro ao elencar todo o repertório constitucional e legal envolvendo o tráfico. No artigo 5º, a Constituição equiparou o tráfico aos crimes hediondos. O capítulo 144 da Segurança Pública incumbiu a Polícia Federal pela prevenção e repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes. O artigo 243 também prevê a expropriação de terras utilizadas para o plantio de drogas e a apreensão de bens e valores decorrentes do crime. Por força da Emenda Constitucional 65 de 2010, estabeleceu-se também a necessidade de programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Acaba se estimulando o tráfico ilícito de entorpecentes e junto com o tráfico de drogas vem corrupção, tráfico de armas, homicídio, crime organizado, um estado paralelo, que é tudo que nós buscamos combater. O exemplo da despenalização promovida em Portugal é mal compreendido por aqui.
consumo permanece ilegal, com a diferença de que o usuário detido é convidado a entrar em um programa de tratamento para dependentes. Caso contrário, deverá pagar uma multa. O cultivo pessoal da maconha também permanece proibido. O caminho escolhido por nossos patrícios foi o das políticas de redução de danos e reinserção social. O usuário pode não ser tratado como criminoso, mas é considerado um dependente químico. E embora o consumo não tenha variado muito desde a aprovação da lei, em 2001, nos últimos anos vem aumentando o número de atendimentos emergenciais de quadros de psicose aguda e esquizofrenia. 49% dos pacientes são considerados dependentes crônicos, o que enfraquece a tese de que a maconha traria menos risco à saúde. Despenalizar sem descriminalizar pode ser uma via alternativa à redução de prisões de usuários, mas cobra seu preço social e financeiro. O Brasil está disposto a pagá-lo? Qual é a sua opinião sobre a legalização da cannabis em Portugal? O que é que isso vai trazer como consequência para os nossos jovens? Esta, para mim, é a pergunta mais importante e que neste momento tem mais sentido. Os maiores especialistas mundiais. Confesso que assisti a várias dessas sessões e saí com a mesma perplexidade com que entrei, porque hoje em dia continuamos a encontrar estudos para tudo e para o seu contrário. A evidência científica não é, do meu ponto de vista, suficiente para optar claramente. Eu, permitam-me, enfim, a bravata, eu dediquei toda a minha vida profissional ao tratamento e ao esforço para reduzir os impactos do uso de drogas na população portuguesa, não encontro um caminho de eficácia. Hoje trouxemos dois convidados para enriquecer o nosso debate. O senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, que é o relator da PEC 45 de 2023, que pede a criminalização da posse e do porte de entorpecentes. E o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que se posiciona a favor da legalização da maconha. Senhores, bem-vindos ao nosso programa. Eu já começo o debate com duas questões, uma de forma e outra de mérito. Qual é a opinião de vocês em relação ao STF querer decidir sobre algo tão complexo, tão delicado? É o caso ou isso cabe estritamente ao Congresso? Começar? Eu começo? Pode começar. Então, eu quero primeiro agradecer, cumprimentar aqui o senador Efraim. Obrigado pelo convite aqui da Jovem Pan. Acho que é sempre muito bom que a gente tenha opiniões divergentes e consiga dialogar e quem sabe aprender, sair melhor desse debate, que eu acho que é o nosso objetivo. Com certeza. A gente tem que entender que é claro que a legislação, o papel de legislar é do Congresso Nacional, mas o papel de controle de constitucionalidade é do Supremo Tribunal Federal. E, portanto, este papel, na lógica dos freios e contrapesos do equilíbrio entre os poderes, precisa ser exercido pelo Superior Tribunal Federal. E isso, na minha opinião, o STF está correto em discutir a questão da constitucionalidade desse item da lei de drogas. À medida em que você tem divergências, inclusive, e você tem elementos de pessoas que acabam presas como traficantes, sendo que elas são usuárias. E como é que você limita e diferencia esse tipo de situação a partir do que foi a lei de drogas, que precisa ser discutida, portanto, a sua constitucionalidade diante da questão de princípios fundamentais da própria Constituição brasileira. Então, no meu entendimento, embora seja papel do Congresso Nacional seguir a discutir e legislando sobre o assunto, o debate sobre a questão das drogas é um debate complexo. Nós vimos agora na reportagem, inclusive especialistas dizendo que não há uma única saída, que não há um único caminho, mas é preciso que se reconheça, na minha opinião, que o STF tem sim o papel de controle de constitucionalidade e neste ponto está exercendo, na minha opinião, corretamente o seu papel. Senador? Saudar aqui o Tarcísio, o deputado Tarcísio, saudar você, Cláudia, todos aqueles que nos acompanham, e dizer que esse tema, ele tem sim uma linha muito tênue na relação entre os poderes. Uma coisa é o Supremo Tribunal Federal estudar e se debruçar e discutir a constitucionalidade da lei. A outra é ultrapassar essa linha para, usando o argumento da interpretação, acabar legislando, né? Ou seja, usurpando competências que são próprias, né, do Congresso Nacional. Então, nesse tema da descriminalização das drogas, me parece que ficou muito claro. Ele começa a apontar critérios, quantidades, não é estudando o caso concreto. E então, por esse motivo, o Congresso Nacional, sim,
através da PEC e com o simbolismo da assinatura do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, como primeiro subscritor, ficou claro que ali é um momento também de preservar as prerrogativas, de preservar as competências, porque é no Congresso Nacional que estão aqueles que foram votados e, portanto, escolhidos pela população para se pronunciar em temas com impacto social, não é, forte na sociedade. Você tem drogas, você tem aborto, você tem marco temporal, tem imposto sindical. Sim. Foram vários temas dentro dessa seara, né, que levaram o Congresso Nacional a assumir. Então, no meu ponto de vista, é sim uma matéria de natureza legislativa e caberia ao Congresso Nacional tomar posição. E me permita, Tarcísio, também um argumento. Muitas vezes, esse ativismo judicial do Supremo, ele existiu quando se dizia haver omissão, ou quando se dizia existir lacunas. Não é o caso. O deputado discorda. Me permita discordar nesse ponto. Porque, na verdade, o grande problema, Cláudio, é o seguinte. Qual é o critério que o juiz usa para decidir pela prisão ou não? Às vezes, é a cor da pele. Às vezes, é a origem social. É a questão da criminalização da juventude pobre e negra nas favelas, nas periferias, no próprio Brasil. E este é um drama sobre o qual a gente precisa se debruçar. Na verdade, o que nós temos uma legislação de drogas das mais atrasadas do mundo, que tem criado problemas e tem custado muito caro ao próprio Brasil, né? Quanto custa proibir esse processo todo, e a gente não tem avançado nesse ponto. E neste ponto de vista, o que o STF está olhando nós temos uma situação aqui que é decisões judiciais diferentes, porque, de fato, a legislação acabou por não acompanhar todo o debate que está sendo colocado, e, na minha opinião, o STF está correto. O que não impede, senador, que, de fato, o Congresso discuta, né, alterações na legislação para deixá-la mais clara e deixá-la melhor. Eu discordo da forma como a gente está caminhando. Eu acho que a gente está indo para uma situação em que vai piorar a situação, na nossa opinião. Não vai reduzir o uso abusivo de drogas, não vai resolver o problema da criminalidade ou do poder paralelo, como estava na própria reportagem, e ao contrário, nós vamos lotar cada vez mais as prisões, nós vamos continuar com essa lógica da seletividade penal, nós vamos continuar com um processo que na criminalização custa caro para toda a sociedade. Porque, no final, a nossa Constituição permite que, por exemplo, a gente faça uso de drogas legalizadas, mesmo sabendo do mal que ela faz à nossa saúde. Eu não estou aqui querendo dizer que alguma droga faz ou não faz mal à saúde. Mas, neste ponto, o que nós fazemos é que custa mais caro a criminalização, a prisão e essa falida guerra às drogas que não deu certo em lugar nenhum do mundo, do que a gente avançar para um debate mais avançado e a gente conseguir fazer o debate sobre a questão das drogas como ele deve ser feito. O papel do Congresso é esse, na minha opinião. Ainda nessa questão da forma, né? Eu vi, numa dessas sessões que o Rodrigo Pacheco convocou, ele chamou especialistas. Um deles era o presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, né? O doutor Antônio Geraldo. E ele, no pronunciamento dele, que ele fez um pronunciamento na tribuna, ele menciona toda a problemática do impacto, né, da droga e da maconha na questão psicológica do cidadão, etc. Mas ele dá exemplos que vão de encontro ao que o senhor está falando em relação à proibição. Ele diz, olha, um exemplo de uma política de proibição que deu certo foi a do cigarro, que a gente conseguiu reduzir de 50% da população que consumia cigarro para 10% da população. Né? E dentro dessa discussão, né, de você combater, tem uma questão legal que me parece indissolúvel desse debate, que foi muito bem trazida pelo senador na sua colocação aqui, replicada na reportagem, que é a origem da droga. Uhum. A droga tem uma origem ilícita, né? Ela é originária de um crime, né, senador? Então, o que é um crime considerado hediondo, o tráfico de droga é considerado um crime hediondo. Quer dizer, como você legaliza o produto de um crime? Como é que fica essa situação? Por isso mesmo, e corroborando com você, que essa decisão ela tem que ser legislativa e não judicial. Porque quando ela é judicial, esses pontos ficaram à margem do debate. Se você vem apenas com um critério, que é o que está colocado lá na decisão judicial, de que serão 100 gramas, é a opinião do ministro Barroso, por exemplo, você vai levar essa questão. Beleza, vai estar liberado 100 gramas, mas eu vou comprar onde a droga? Não vende em mercado, não vende em farmácia, é no tráfico de drogas que eu vou encontrar. Tráfico de drogas é financiar crime organizado.
financiar crime organizado é atacar hoje a família, a saúde e a segurança pública. Eu acho que o exemplo do cigarro é um exemplo muito interessante, porque ele tem, inclusive, várias nuances aqui. Ou seja, nós não precisamos... São parênteses, né? O cigarro do tabaco. O cigarro tabaco. E o presidente da Associação de Psiquiatria, ele disse o seguinte, olha, nada que se fume faz bem à saúde. Pois é. Mas, por exemplo, o caso do cigarro de tabaco é um caso importante. Nós não precisamos criminalizar o usuário do cigarro de tabaco para enfrentar o problema de saúde pública que o uso do cigarro traz para a população. Experiências como a lei seca nos Estados Unidos, que tentou proibir o uso do álcool, deram errado. O uso abusivo... Meu pai era alcoólatra. Eu vivi isso em casa. Era o uso abusivo de uma droga absolutamente legalizada. Ele comprava a cachaça dele no botequim da esquina. Absolutamente legalizada. Pagava impostos para isso. Ou seja, e isso destruiu parte da nossa família, um sofrimento enorme sobre isso. Agora, eu quero dizer que há nuances sobre essa história. Eu acho que o senador tem razão num ponto. A questão sobre... por isso é que a despenalização e a descriminalização, elas são um primeiro passo que, de fato, precisa avançar para um debate da legalização e da regulamentação. A gente sempre faz debate, eu quero até elogiar, porque o senador está usando o termo, ele usa o liberação, mas usa o legalização, porque muitas vezes no debate, para tentar fazer com quem está nos assistindo achar que o que a gente quer é liberar para todo mundo usar à vontade, usa o termo liberar. E o que a gente está discutindo é legalizar. Legalizar é regulamentar, é entender, inclusive, onde não se pode fumar, qual é a qualidade ou não e aquilo que está fazendo ali, é ter possibilidade de programas educativos que garantam tudo isso. Ou seja, este debate da legalização, da regulamentação, deveria, e na minha opinião, por exemplo, todo o debate que aconteceu no Uruguai foi um debate absolutamente interessante sobre isso, inclusive com reflexo sobre isso vai aumentar os custos para o sistema de saúde, porque vai aumentar o uso, né? Mostrou-se que não. Para fechar, prometo que é para fechar. Sabe que o poder das milícias no Rio de Janeiro tem vários elementos econômicos. O mais recente, um dos mais recentes e poderosos é exatamente o tráfico ilegal de cigarros de tabaco. Então, esse é um elemento, olha só, uma droga legalizada, onde o tráfico ilegal desta droga o tráfico ilegal dessa droga legalizada, ele é fonte de recursos econômicos para um poder de domínio territorial que está lá colocado. Ou seja, o nosso problema não está na proibição. O nosso problema está, muitas vezes, sim, em fiscalização, controle, regulamentação, programa de saúde pública, redução de danos, em programas de assistência, programas educativos. Este é o processo que, de fato, poderá ter efeitos positivos sobre o problema que é o uso abusivo de drogas na nossa sociedade. Tudo que o senhor falou traz a discussão para o Congresso, traz a discussão até para o Executivo. Né? Normas, regulações e todo o processo legal que o senhor mencionou aí, que é uma discussão que eu acho que a gente chega à conclusão que ela tem que ser travada no Congresso mesmo, né? Porque uma decisão dentro de uma ação em discussão no Supremo, ela é muito restrita e não vai alcançar toda a problemática desse debate. O senhor quer triplicar aí essa colocação que o deputado fez, senador? Não, eu queria agregar nos argumentos que foram trazidos pelo deputado Tarcísio, de que veja, inclusive, que aonde foi legalizado, teve toda uma lógica de assistência social, assistência psíquica, assistência à saúde, e esses equipamentos no Brasil hoje são ainda extremamente precários. Então, uma legalização ou uma liberação, despenalização pela decisão judicial, com os equipamentos precários que temos hoje, sem nenhum tipo de política pública adequada, deixaria o desastre ainda maior. E você tem uma questão de opção da sociedade mesmo, eu volto a assistir nesse tema, da opção moral da escolha, né? De famílias hoje que, para dizer ao seu filho que a droga está legalizada e que é proibido consumi-la, tem um problema. Por isso que a decisão é política e no Congresso Nacional a sociedade brasileira está representada como um todo. Está lá quem ganhou e está lá quem perdeu. Né? No Executivo, em regra, está lá quem venceu as eleições. No Congresso Nacional está lá todo mundo. Pesquisas públicas dizem que cerca de 70% da sociedade brasileira é contra a legalização. Claro que há opiniões divergentes, por isso que o Congresso Nacional vai. E se o Congresso Nacional toma uma opção e se mantém a lei atual, não cabe ao Supremo, né, reverter isso
através de um exame de inconstitucionalidade. É um tema que traz emoções. Eu não vou lhe cortar, ótimo, claro. Eu vou lhe trazer para uma outra questão. Na verdade, eu quero aqui acrescentar uma questão, um contexto a um elemento que o senhor trouxe dessa discussão, que é esse das milícias. O senhor falou, as milícias agora estão fazendo esse comércio ilegal de cigarro normal. Então, isso significa o seguinte, quer dizer, a guerra contra as drogas, a guerra contra o crime, ela precisa prevalecer, seja em que contexto, seja no contexto de um produto legal ou ilegal. Porque se você não combate a milícia, não combate o tráfico ilegal de cigarro, você vai permitir que esse pessoal também, né, faça dinheiro, fique ainda mais forte e cometa ainda mais crime. Eu acho que essa é uma questão que ela dá um complicador a mais nesse contexto todo de legalização versus guerra às drogas. Então, é porque o enfrentamento ao crime organizado, ele vai ter que acontecer onde houver crime organizado, seja ele qual for, né? O problema é que a lógica da guerra às drogas tem sido caveirão na favela. E isso não resolve. A lógica da guerra às drogas tem sido prender o usuário, prender o pequeno traficante, prender o aviãozinho. Não, tem sido isso, é a tônica. A gente tem ações de lavagem de dinheiro. Claro, mas aí está onde de fato há resultados. Grandes aí grupos de fato está resultados. Mas qual é a lógica? O que acontece de fato hoje? O que são as operações da chamada guerra às drogas? Ela tem que envolver, na minha opinião, a política correta de enfrentamento ao crime organizado, ações de inteligência, ações de combate à lavagem, ações que diminuam o poder econômico e político das milícias. A milícia tem muito poder político. Mas eu quero dizer Só milícia ou facções criminosas também? O crime organizado, mas sobretudo é uma característica histórica do Estado do Rio de Janeiro no problema das milícias, que elas têm um projeto político. Elas elegem representantes, elas incorporam espaços no Estado, algo que as facções do tráfico não faziam. O problema é que elas agora estão absolutamente aprendendo umas com as outras. Então isso é um elemento. Eu discordo um pouquinho, mas esse é um outro debate para um outro programa. E aí o Estado vai decretar falência, vai dizer, eu não consigo fiscalizar, se libera, porque é isso que está em jogo. Não é isso, nessa questão do tráfico do cigarro, você vê como o Brasil não é para amadores. O brasileiro está falsificando cigarro paraguaio para poder entrar nessa disputa. Então, quer dizer, imagina o que vai fazer com as drogas. Pior, na Baixada Fluminense, não dá para liberar, não tem condição. Mas criminalizar o cigarro não vai resolver o problema do tráfico do falsificação do cigarro paraguaio. Não vai resolver. Ele vai explodir o consumo. Não vai. O cigarro se conseguiu reduzir o consumo, restringindo. Se você liberar o consumo, se você liberar a droga, aumenta o consumo, aumenta a influência negativa nas famílias, na saúde pública, na segurança pública. Só traz problema, não traz nenhuma solução. Como é que hoje um pai vai convencer o seu filho a não usar álcool, por exemplo? Ou, à medida em que vai avançando na idade, usar de forma moderada, ou a entender os riscos do álcool. Ele vai ter que conversar com esse adolescente. E o álcool está absolutamente legalizado e liberado. Portanto, qual é o problema? E o alcoolismo é um problema. O uso abusivo de drogas. Eu preciso orientar meu filho ao fato do uso abusivo de drogas. Os erros do passado justificam os erros do presente e os futuros. Não é erro. Não é esse o caminho. Legalizar não é a linha. Porque eu não estou defendendo a criminalização da cachaça. Não estou. Mas eu estou dizendo que o meu filho, quando vai lá consumir o gin, a cachaça, a cerveja, qualquer álcool que tenha, ele precisa entender os males que aquilo traz para a sua vida, ele precisa entender qual é o contexto que está acontecendo, porque, e aí é isso que tem que ser feito com qualquer droga. Porque no final, o que acontece, o que nós estamos falando aqui é a criminalização da maconha, ela hoje, ela significa um encarceramento em massa de uma quantidade enorme de pessoas que custam muito caro às famílias dessas pessoas que estão encarceradas, porque se fala de família como se essas famílias sequer pudessem existir, porque se confunde justiça com vingança. Aqui nós temos um debate claro e sério sobre isso, de famílias que sequer conseguem discutir com os seus filhos o uso abusivo de drogas, porque elas são tão criminalizadas que é um verdadeiro tabu falar sobre isso. Até a palavra maconha era um tabu na minha casa quando eu era adolescente, quando eu era jovem, porque é um tabu enorme. E aí a gente não enfrenta, não dialoga, não educa e o uso abusivo continua presente. Deixa eu trazer, aproveitando então essa questão da saúde, vou trazer aqui, por favor, produção, coloca na tela, que a Associação Brasileira de Psiquiatria ela chegou a liberar um manifesto, né? Ele tem pelo menos uns 8, 9 itens. Aqui tem os primeiros que eu acho que tratam dessa questão da saúde, né? Falta de estrutura para o tratamento de dependentes,
Maconha ainda é mais danoso à saúde que o cigarro. Quem fuma maconha consome 4 vezes mais alcatrão do que se fumasse um cigarro de tabaco. Alto risco e impacto no desenvolvimento dos jovens, dos 12 aos 23, o cérebro está em pleno desenvolvimento. Maconha causa prejuízo de diversos órgãos e sistemas humanos. Então, aqui, me parece que estão aí colocações bem concretas do dano à saúde. E quando o senhor traz essa discussão da família, não é mais um item, não é um item a mais quando você coloca a maconha nesse processo de drogas legalizadas. Não é mais um item de preocupação para você ter de educar o seu filho, olha, evita aqui, porque ali, porque o álcool, porque a maconha, porque... Mas estar proibido está evitando que eu tenha que falar sobre maconha com meu filho? Não. Não é ele já é um item de preocupação. O uso de qualquer droga, qualquer substância mas que hoje cria alguma lógica alucinógena. Hoje é um pouquinho pior porque ele precisa ir lá na boca comprar. Ou claro, na mão de alguém que vai na boca comprar. Mas a preocupação continua existindo. Ela não evita. Eu não discordo dos males que qualquer droga, legalizada ou não, possam fazer ao corpo humano. Certo? Mas nós não vivemos numa sociedade onde todas as drogas são criminalizadas. Né? Nós podemos aqui, ao sair hoje à noite, tomar nossa cervejinha, assistir nosso jogo de futebol, espero assistir meu Vasco ganhar, sem problema, sem ter medo de ser punido por isso. Tem que chamar o Uber depois. Tem que chamar o Uber depois, claro, não farei dirigindo. Tem regras, tem normas. Aquele estabelecimento que está vendendo aquela cerveja, se ela estiver dentro da coisa, ela está respondendo determinados padrões que estão lá colocados. Agora, eu tenho que saber os males que aquilo faz para a minha saúde. Este é o debate que eu estou colocando. Não é o elemento da criminalização, não resolve e custa caro. Está falando sobre a falta de equipamentos. Nós já usamos esses equipamentos hoje para atender a população com uso abusivo de drogas. Não significa ter que construir mais, porque aí nós estamos... Então, tem uma divergência clara aqui. Claro não há vai provado construir mais, que não vai há explodir provado, o consumo. Não há essa Claro não é uma comprovação, não há evidências. A gente acabou não há evidências. A reportagem que passou aqui sobre Portugal disse isso. Não, a gente assistiu, disse que o consumo aumentou, explodiu. 49% das internações psíquicas vinculadas com a droga que se identifica que é um aumento das internações psiquiátricas. Maconha é trampolim, Tarcísio. Está provado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Um trampolim muito mais danoso que o álcool e o cigarro. Então, querer colocar eles no mesmo balaio é um argumento muito simples, mas não são. Da maconha vai para a heroína, para o crack e coisas muito piores. E a criminalização não resolve isso. A legalização, quando o senhor fala, aí a gente vai para o nosso encerramento aqui. A gente permanece com uma questão aí que, para mim, como eu disse no início, ela é indissolúvel. Você tem um crime originário e você está tentando legalizar ele na ponta. É como se você comprasse um carro roubado. Né? Então, assim, eu não quero comprar um carro na concessionária porque eu não tenho dinheiro, eu vou ali, compro um carro roubado, vai me custar 10% do valor e eu quero usar meu carro, legalizo o meu carro. Quer dizer, eu estou aqui fazendo essa figura, usando essa figura de linguagem para a gente poder ter termos de comparação. O fato é que você tem um crime hediondo aqui, que é a origem desse processo. Me parece difícil você organizar isso, né? Quer dizer, ou o senhor propõe que se legalize também a prática. Para mim, o modelo do Uruguai é o correto. Tem que vender em farmácia. Legaliza a produção. Tem que vender em farmácia. E o que a gente faz? O que a gente faz com os milicianos e os criminosos? Anistia? Não, aí olha só, esse é um outro debate. Esse é um outro debate. Na minha opinião, a legalização é legalização. Veja só um problema do alcance dessa decisão e que você coloca limites por quantidade. Você vai, indiretamente, estar legalizando o tráfico em pequenas quantidades. Eu vou lá no morro, boto 100 aviãozinhos, cada um com 100 gramas, eles vão poder sair e incólumes. 100 gramas dá uns quantos cigarros? Não dá 200 cigarros. Entre 300 e 400. Embora as pessoas não acreditem, eu sou careta, eu não faço uso. Entre 300 e 400, então veja o alcance. Então esse problema de você legalizar indiretamente o tráfico em pequenas quantidades, que a polícia não vai ter como coibir, tá certo? Você tem, e me permita pontuar, o problema com as famílias sim, porque a partir do momento que é legalizado, se pode conversar, mas o pai e a mãe, ele perde, né, o argumento da proibição. E se eu acredito, e é questão de crença, que a maconha é um trampolim para drogas piores, que ela pode fazer mal à saúde e à segurança pública, eu perder esse argumento é algo que a lei pode preservar
É isso que eu defendo, respeitando, claro, as posições divergentes. Senhores, eu acho que a gente não chegou a um consenso, pelo menos nessa questão hoje aqui, mas eu agradeço mais uma vez, senador Efraim Filho, deputado Tarcísio Mota, muito obrigado pela presença de ambos aqui. Agradeço também a audiência e a participação do nosso assinante, sempre apoiando o jornalismo independente da Jovem Pan. Nossa emissora permanece à disposição para trazer outros temas e grandes nomes do poder em Brasília. Eu sou Cláudio Dantas, espero você na próxima semana para colocar mais um ponto final. Realização Jovem Pan News.